Então, vamos lá, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Regressando de férias aí, depois de um mês parado, né? Todo mundo descansou bastante. Semana passada tivemos apenas uma aulinha ali falando só sobre a intenção do que eu queria mostrar para vocês, essa nova forma de abordagem. É, Hoje, a gente está vendo aqui é, a movimentação, vamos ver o básico aqui, tá? Mas antes eu queria conversar com vocês uma coisinha, tá? Referente ao nosso modo de operar, né? Hoje eu estive conversando com uma aluna e a aluna começou a falar lá por que eu não ensinava canal, semicanal, etc, etc, etc. Que eu acabei sendo bem sincero para a pessoa, né? E eu falei para ela, poxa, você consegue fazer dinheiro operando canal, operando sem canal, consegue fazer dinheiro operando alguma coisa dessa diferente? Não, não consigo. Você consegue fazer dinheiro operando no que a gente te ensinou? Ah, consigo, mas não consigo fazer muito e perco, às vezes, etc. Então, mais uma vez, voltando sobre o operacional, né? Nosso operacional, gente, ele não é para ser seguido à risca, tá? E ele, ao contrário do que muitos pensam, ele não é uma estratégia, ele não é uma coisa que você vai fazer ali e só faça isso que vai dar certo. Não. Eu ensino várias maneiras de você interpretar o mercado e você ver o que vai ser aplicado para aquele momento. É basicamente isso, tá? Então, a partir de hoje, a gente vai estudar simetria, a gente vai estudar movimentação, a gente vai estudar tudo de novo, para que vocês reconheçam qual é o operacional aconselhável para aquele momento que está sendo utilizado ali, tá? Então, não é como eu falei, não é uma estratégia. Estratégia dá e passa, é um operacional. Eu preciso saber de tudo? Eu preciso saber de tudo. Eu preciso operar tudo? Não necessariamente eu preciso operar tudo, tá? Eu preciso saber operar alguma coisa e reconhecer o momento que eu posso operar aquele padrão, aquela movimentação, aquele operacional. Se tem uma dúvida, eu só não vou operar. E aí, conversando, aproveitando com isso, eu conversei essa semana com a Bia, né? E, pô, fiquei muito feliz. Por quê? Porque a Bia começou me mandando mais coisas e eu falei, cara, a Bia tá viajando de novo, né? A Bia tá operando lá e lateralizado, parará, parará, parará. E aí eu comecei a fazer algumas perguntinhas para a Bia. Comecei a falar, Bia, baseado em que você faz isso? Por que que você faz aquilo assado? O que que você acha que acontece na determinada movimentação? E aí a Bia, cara, surpreendentemente, ela começou a me explicar coisas que era a visão dela e que realmente funcionavam para aquele operacional dela. Tá? E isso me deixou muito feliz, porque eu percebi que ela agora está conseguindo entender a movimentação, ela agora consegue entender o que acontece no gráfico e o melhor ainda, baseado em tudo que a gente fez, ela criou uma forma de operar, tá? Então, baseado em tudo que vocês vão aprender durante esses 3 meses, tá? Vocês vão construir a forma de operar de vocês. Essa é a minha intenção, tá? Eu dou ferramentas, só que vocês vão ter percepções e vai ter alguma coisa que você possa fazer de diferente, percebendo o que está acontecendo. O que eu achei legal da Bia? Que ela conseguiu entender o que o mercado estava mostrando para ela naquele momento, o porquê de operar no momento tal, o porquê de não operar, quais são as falhas, quais são os momentos que você não deveria operar e por que não deveria operar. Então, tudo isso me deu uma alegria muito grande, porque a pessoa começa a enxergar um operacional que ela está criando, baseado no que a gente ensina. Então, basicamente, o que a gente ensina não é a verdade absoluta, isso todo mundo sabe, tá? Existem operacionais que vão dar certo em outras pessoas, existem operacionais que vão dar certo em outras pessoas. O que eu não posso fazer, tá? Pura e simplesmente ver o que todo mundo faz e tentar fazer o que todo mundo faz. Você nunca vai estar focado em alguma coisa. E hoje eu, inclusive, comentei com a aluna que eu falei com ela, pô, cara, se você não está entendendo o meu modo de operar, você não faz aula comigo, você faz aula com um outro mentor que está te ensinando que você está conseguindo operar, porque se você não consegue compreender o meu, se você compreende o outro, a tua forma de operar vai ser mais compreendida fazendo o que o outro cara manda. Ninguém é dono da verdade, tá? Isso é para ilustrar o quê? Só que é necessário que a gente entenda o que está acontecendo no gráfico, para a gente poder interpretar o que vai ser feito. Se eu pegar aqui, né, como muita gente às vezes fala, como eu traço a Fibonacci, como eu traço o zigue-zague, parará, parará, parará. O cara traça
A Fibonacci traz indicadores, mas ele não sabe o momento que ele vai usar cada indicador. Não vai adiantar de nada. Então, não adianta eu chegar aqui e passar o alligator, passar o zigue-zague, passar o que eu dou de ferramenta, se a pessoa não sabe utilizar. Seria a mesma coisa eu comprar um carro e dar para uma pessoa que não é habilitada, que não sabe dirigir. Tá aqui, o carro tem isso, tem o freio, tem aquilo, mas ela não vai saber nunca o momento exato para usar. Nunca vai saber usar a forma correta para utilizar. Então, não adianta ficar repassando, não adianta pegar a operação de outras pessoas, não adianta tentar misturar o que precisa ser feito, entender o operacional e como a Bia construiu a forma de operar. Ah, não sou bom para operar em continuidade, não tem problema. Vou operar em retração, vou operar em reversão, vou operar em momentos onde não haja continuidade. Baseado em quê? Baseado no que a gente vai aprender dentro desses 3 meses. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai rever todos os conceitos, eu vou rever os conceitos aplicando tudo que a gente precisa aplicar com as ferramentas, tá? E a intenção é que vocês criem o operacional de vocês, assim como a Bia criou. Eu vou acompanhar a Bia para ver se ela vai dar certo. Eu vou acompanhar todos os outros que quiserem me mostrar alguma coisa diferente, tá? Muita gente já está dando certo, está conseguindo fazer um dinheirinho, muita gente está melhorando, precisa melhorar um pouco a questão. Sempre tem alguma coisa para ser melhorada. A intenção é que nesses 3 meses a gente aumente a quantidade de pessoas que estão dando certo no mercado, operando com calma, com paciência e com sabedoria. Beleza, pessoal? Então vamos lá, tá? Hoje, tá? Eu quero falar com vocês sobre movimentação, beleza? Movimentação nada mais, nada menos é do que a forma que o preço varia, tá? E ele nos dá no gráfico uma ideia de movimentação. Então a nossa ideia de movimentação ela vai ser baseada nessa linha tracejada que está correndo aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse, deixa eu pegar aqui uma caneta. Ó, essa linha que está correndo aqui é a minha linha que me mostra o índice, o valor, o preço do ativo no momento. Beleza? A variação para cima ou para baixo vai ser a movimentação. Então, a gente precisa entender que a movimentação ela só vai ser determinada basicamente por essa linhazinha tracejada que está na horizontal. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente vai se espelhar na movimentação da vela, vai se espelhar no que está acontecendo aqui para determinar uma movimentação, vai se espelhar no que o alligator demonstra, e nada disso demonstra a movimentação. Para eu ter ideia perfeita da movimentação, eu vou observar esta linha como está se comportando, e eu vou observar esse índice pintado de azul, como ele se comporta. Tá? E aí, o meu modo de trabalhar e meu modo de observar essa movimentação, tá? É o quê? Observando este número. Se esse número ele cresce 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou se ele diminui 5, 4, 3, 2, 1, e eu consigo perceber os números aqui do Lambda, como está acontecendo agora, eu considero que essa movimentação, de certa forma, está lenta, tá? Se ele começa 1, 3, 7, 9, 1, 5, 10, se ele começa a variar de forma que eu não estou percebendo essa diferença de um em um, eu já sei de cara que esse índice, que essa movimentação, ela está rápida, tá? Ou explosiva, beleza? Só que isso não é conclusivo para eu operar e para eu saber nada disso. Por quê? Como estava acontecendo há pouco tempo atrás, ele estava com a movimentação lenta, mas estava em período de decisão, tá? Então, eu preciso fazer uma segunda análise dessa movimentação, que é o quê? Saber se o índice tem força para continuidade, beleza? Se o índice está subindo e descendo, tá? É como se eu tivesse uma mescla de movimentação lenta e movimentação rápida. Tá? Eu posso operar? Digita um quem acha que eu posso, digita dois quem acha que eu não posso. Eu preciso da participação de vocês para a gente poder entender, beleza? Então, mais uma vez, se eu percebi que a minha movimentação de um gráfico, tá? Ela está indecisa, altos e baixos, mas ela também aparenta estar uma movimentação lenta. Eu posso operar um para sim, dois para não. Ou quem quiser escrever não também. Vamos lá, participa aí, gente. Eu preciso do entendimento de todo mundo. Adriana Santana falou que sim, Jurandir Odilé falou que não, e o Mar falou que não. Então, vamos lá. Analisem comigo, tá? Tudo que a gente faz aqui, gente,
a gente trabalha com confluências, a gente trabalha com certezas, certo? Então, você tem uma movimentação tá? E que o índice passou de 1,579, eu tenho duas indicações de que aquela movimentação está rápida, está explosiva, certo? Se eu tenho uma movimentação que ela está fazendo altos e baixos, indecisão, mas ela está passando de 1 em 1, eu tenho uma certeza de que ela está explodindo, mas eu tenho uma outra indicação de que ela possa estar operando continuidade. Então, esse 1 por 1 me gera uma dúvida que faz com que eu não opere. Por quê? Porque eu não tenho a plena certeza se eu posso operar aquele gráfico, porque ele não está me apresentando uma continuidade. Beleza? Agora, se ele está lento, subindo de 1 em 1, ou se ele está explodindo rapidamente, é uma outra análise. Aí vamos lá. Houve a formação, como está acontecendo aqui, ó, a formação de um padrão, tá? Tudo favorável para eu operar para aqui para alta. Pô, no início dessa aqui, me formou um padrão e a movimentação está indecisa, é um bom fator para que eu opere o padrão para alta. Por quê? Porque este padrão estava revelando uma indecisão e se formou um padrão que naturalmente vai demonstrar que existe a tendência para uma alta. Então, eu posso, analisando esse padrão, e se ele rodar direitinho, do jeito que ele tem que rodar, eu posso operar ele para alta, beleza? Ou posso operar ele respeitando o padrão. Riscos que podem acontecer, como tudo, e como a gente sempre fala, que se a gente operar sem observar, ó, olha o que está acontecendo. A chance de que haja um derretimento, haja alguma coisa é muito grande. A gente, logicamente, não vai operar baseado somente em uma informação, como foi o que a gente fez aqui, tá? A gente vai utilizar de outras informações para a gente poder operar, beleza? O que provavelmente aconteceu aqui, alguma coisa estava me mostrando que haveria uma tendência de baixa e a gente não observou porque a gente estava só conversando, só falando sobre o padrão, beleza? Mas vamos lá. Voltando aqui à movimentação. Observando a movimentação, eu vou ter a minha, digamos que a minha primeira confluência para falar se eu opero e como eu opero, tá? Então, a movimentação me dá a primeira pista. Ah, a movimentação está explosiva. Pô, vai voltar. Beleza. Ah, a movimentação está lenta e está rompendo, apresentando continuidade. Beleza, ela vai subir. Só que isso é uma informação muito, como eu vou falar para vocês, muito solta. Viu o que aconteceu aqui com o padrão? Né? Acabou derretendo. Por quê? Baseado só na movimentação, a gente não consegue ter uma informação concreta. Logicamente, a gente precisa entender da movimentação para ela ensinar o que vai ser feito, determinar ali uma linha de raciocínio rápido, tá? Só que ela, por si só, vai ter problema para a gente trabalhar. Em alguns momentos pode ser que ela funcione, pode ser que ela funcione, mas as movimentações, elas geralmente vão aparecer meio que indecisas. É muito difícil eu pegar uma movimentação que fica um bom tempo só operando continuidade ou fica um bom tempo só explodindo. Então, por isso, a gente vai ter que se basear em outras características, em outras informações, em outras confluências. Mas a nossa primeira operação, a nossa primeira informação e a mais importante é a movimentação. Por que, que ela é a mais importante? Porque aquela informação que está no gráfico 24 horas por dia. Pode haver algum momento em que eu não encontre uma simetria no gráfico aqui, pode acontecer, mas não vai acontecer momento nenhum onde eu não encontre movimentação no gráfico, porque se acaba a movimentação, o ativo está morto, está fechado, não está operando. Então, a gente observa a movimentação primariamente e trabalha para ela de forma com que ela possa nos oferecer. Se eu percebi que esse gráfico aqui está explodindo, está subindo e descendo demais, né? Não está tendo força para continuar, está com uma movimentação rápida, tá? Eu não vou operar continuidade aqui. Se eu percebi que começou a se formar padrões que não estão deixando vazios, a vela está tendendo, por mais que ela varie um pouco, ela está tendendo para um lado ou para o outro, eu já vou observar e já vou ter uma confluência para operar a favor daquela força que está acontecendo, beleza? Isso eu estou falando de uma microtendência, tá?
Estou falando isso no momento onde a gente opera aqui, ó, um espaço pequeno de zero. A gente não vai considerar o gráfico inteiro, porque na hora de fazer análise de operações, vai observar o máximo disso aqui, tá? E o que que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho uma macro tendência, como está acontecendo aqui, uma macro tendência de alta. Deixa eu abrir aqui a caneta de novo. Tem uma macro tendência de alta, tá? Só que nesse momento está acontecendo uma micro tendência de baixa, tá? Minha movimentação, ela está tendendo para baixa, ela está tendendo para alta, ela está numa indecisão. A gente precisa entender isso para saber o que vai ser feito e como eu posso operar nesse gráfico. Porque não adianta eu querer operar continuidade se o gráfico não está demonstrando isso. O que está acontecendo com esse gráfico aqui? De cara, a gente já olha, a gente já vê que tem muito pavio, certo? E se eu tenho muito pavio, ó, pavios até grandes, só, ele me mostra que ele está explodindo, né? E derretendo. Então, não posso confiar puramente na minha movimentação, porque o mercado está instável. Se o mercado está instável, o que pode acontecer? Inclusive, o padrão demonstrado pode derreter. Por quê? Não existe uma definição do mercado. Eu não consigo trabalhar com uma definição em que a movimentação está indefinível, né? Como eu expliquei lá atrás, se a movimentação está rápida, é porque tem pouca presença de compradores ou vendedores, tem pouca gente no mercado, então qualquer entrada maior um pouquinho pode causar um derretimento, pode causar uma explosão, tá? Porque pouca gente operando, tá? O susto vai ser maior. Se a movimentação começa a ficar lentinha, eu tenho uma certeza maior do que vai evoluir para aquele sentido, tá? Mas aí, porque existem muitas pessoas e o índice ele varia devagar, porque ele vai tocando de um em um, e vão acontecendo várias entradas, as movimentações entram mais lentas, beleza? A gente precisa entender muito isso de movimentação. Isso é o principal para a gente entender o quê? Principalmente para definir o nosso operacional. A gente hoje tem dois operacionais, tá? Não sei se vocês perceberam isso, mas a gente tem um operacional de Fibonacci, tá? E a gente tem o operacional do zigue-zague. Vamos botar basicamente esses dois, tá? O operacional do Fibonacci é o operacional que a gente vai operar quando a gente tem fraqueza. A gente entende o quê? Se eu tenho um suporte e resistência, peraí, deixa eu tocar a caneta. Se eu tenho um suporte e resistência, tá? E eu sei que o mercado está fraco, batendo entre suporte e resistência e não rompe, eu entendo que a chance de haver uma retração vai ser maior perto do centro. Por quê? Porque no centro nesse suporte dessa resistência, tá? É aquela área do magnetismo, aquela área que eu falo que se conseguiu passar, romper, ele não volta mais, ele vai crescer. Mas se ele não conseguiu romper, ele faz um feedback e volta. Então a gente sabe que nessa zona central existe uma chance maior, tá? De haver uma reversão e uma retração. A Fibonacci ela vai abrir, ela vai marcar essa zona central e sempre que houver uma explosão, uma passagem de um índice com uma velocidade muito alta naquela zona, obedecendo uma tendência, eu opero no sentido da tendência, porque fica mais fácil. Seria a mesma coisa de eu visualizar aqui, ó, isso aqui em branco, tá? E quando ele teve essa explosão aqui muito rápida, eu peguei aqui, o sentido para baixo, tá? A Fibonacci, ela vai me traçar lá, né, aquelas marcações, 0,5, etc. Por quê? Porque se houver uma explosão saindo dessa área e batendo numa dessa, é uma chance muito grande de pegar na retração. Então, a Fibonacci, tá? Ela não é operada toda hora. Assim como o zigue-zague não vai ser operado toda hora. A Fibonacci eu vou operar ela quando? Quando eu estiver operando movimentação com tendência para reversão. Mas eu preciso saber quando essa tendência vai ser para retração ou reversão. E quando, como eu consigo entender isso de cara? Olhando lá a movimentação. Beleza? Olhando a movimentação, eu sei que a vela está, que o índice está explodindo rápido, está fraco, é Fibonacci. Está tendo continuidade? Zigue-zague. E aí, por que, que o zigue-zague a gente opera na reversão também? Porque a gente está iniciando uma nova tendência, tendo força para criar uma subida ou uma descida, tá? A gente, basicamente, na Fibonacci, a gente opera antes de retrair. No zigue-zague, a gente opera depois que houver uma inversão, tá?
A Fibonacci eu pego numa rapidez, nesse momento, no sentido contrário. O zigue-zague, eu espero finalizar uma tendência, iniciar uma nova, e a partir daquele momento que iniciou uma nova tendência, eu opero no sentido da nova tendência. Movimentação lenta, porque tem gente acreditando que o mercado vai romper. Beleza? Então é muito importante que a gente entenda a movimentação para isso. Tá? Na movimentação, deixa eu voltar aqui. Eu decido se eu vou operar Fibonacci como indicador, como instrumento, tá? Ou zigue-zague, tá? Eu vejo a minha forma de operar. Ah, eu não sei operar bem com Fibonacci, não tem problema. Se a movimentação está rápida, eu não opero. Eu troco de gráfico, procuro a movimentação mais lenta. Ah, consigo operar bem com Fibonacci. Beleza, conforme mais pavio tiver, melhor para operar Fibonacci. E aí a gente volta para a nossa operacional que ensinou a operar Fibonacci, eu opero do jeito que foi ensinado lá. Tá? Ah, tá tendo zigue-zague, tá tendo tendência de alta, tendência de baixa. Beleza. Movimentação ficou lenta, tá vendo rompimento, percebi vários rompimentos. Vamos esperar o operacional com zigue-zague, com o alligator e com o fractal para ele indicar para a gente o melhor momento para a gente operar com a movimentação lenta. Tá? Então, a gente precisa entender a movimentação. Se eu não entendo a movimentação, não adianta eu querer fazer e definir um operacional que não vai dar certo. Eu vou acreditar numa continuidade que não vai acontecer. Beleza? Vamos ver como é que está esse gráfico aqui, se ele demonstrou a retração aqui, ó. Ó, vou apagar isso aqui. Vamos lá. Ó, os fractais não estão batendo, tá vendo? A configuração antiga, fractal, tá? Os fractais não estão batendo, tá vendo? De acordo com o gráfico. Então, não dá para a gente operar um fractal aqui, tá? Um dos motivos é o quê? Porque provavelmente essa movimentação não é uma movimentação de continuidade. Então, se eu vier aqui e minimizar, tem continuidade. Beleza, tem continuidade. Está tendo tendência de alta. Mas nesse curto espaço de tempo, ó, ele está lateralizado. Por mais que ele tenha uma tendência de alta e de baixa, ele está mostrando uma lateralização. Então, o que, que acontece aqui? Só para a gente aumentar um pouquinho, para aumentar mesmo. Vamos lá. Ó, a movimentação que a gente viu ali já me deu a planta de que ó, existe uma lateralização. Olha aqui, está lateralizado. Então, está sendo operações ó, altas e baixas dentro desse índice. Se houver um rompimento aqui, beleza, a gente pode mudar a estratégia, mas enquanto não tem rompimento, a gente continua operando o quê? Fibonacci. E o que, que eu vou fazer aqui? Vou vir com a minha FIBO e vou traçar a minha FIBO aqui, operando a favor da tendência. Se a nano tendência está sendo de alta, então eu sempre vou operar FIBO na explosão de alta. Beleza? Se eu pegar a Fibonacci aqui, vamos ver, retrações de Fibonacci, e tirar isso. Ó, se eu pegar a minha Fibonacci e jogar para cá, do jeito que a gente configura, vou botar até bem antes aqui, ó. E vou subir até o máximo aqui dela, que é isso aqui. A gente vai perceber, deixar aqui, vou fechar aqui, que no 0,5 a gente teve várias chances de operar, várias oportunidades, ó. Vamos lá, vamos começar a numerar elas aqui. Ó, aqui, ó, teve um descanso e me teve uma chance de operar aqui, baseada na Fibonacci, são provavelmente quando tivesse essa explosão, eu poderia operar ela aqui, tá? No sentido de baixa, tá? No sentido de alta, ó, vamos ver. Ó, derretimento aqui, quando ele é operado para alta ou para baixa, tá? Então, você percebe que no 0,5, ó, nesse campo do 0,5, olha quanta retração acontece aqui. Acontece retração aqui, aqui, aqui.
aqui. Então, no 0,618 também vai ter alguma coisinha, ó, pavio aqui, aqui, ó, dois pavios, três pavios aqui, pavio aqui. No 382, mesma coisa, ó, um pouco menos, mas também tem. Então, na região central da minha Fibonacci, existe uma chance muito grande de eu ter reversão. E aí, o que que depende para eu poder operar? Primeiramente, o aparecimento de algum padrão, e segundo, uma movimentação positiva para eu operar isso aqui. Se eu coloquei a Fibonacci, naquele momento ele me apresentou isso, eu posso operar. Vou operar aqui fractal, vou operar de zigue, não, porque não tem muita lógica, porque a parada não está continuando. Está tendo uma pequena continuidade, mas a maioria da movimentação está sendo explosiva. Não adianta a gente trabalhar dessa forma, beleza? Então, a movimentação, ela que dita essa regra do que a gente pode fazer, o que a gente precisa fazer, tá bom? Para quem não conhece, para quem está assistindo de novo a aula, tá? Vamos lá. Na plataforma vai estar falando sobre movimentação, mas eu vou falar um pouquinho de movimentação para vocês agora, tá? Então vamos lá. Existem três tipos de movimentação, tá? Primeira movimentação no mercado é a movimentação lenta, como eu já falei para todo mundo, né? Então eu vou desenhar uma vela aqui. Vou fazer branco porque tanto faz ser vermelho ou verde, só para vocês entenderem. Então, se eu percebo que a vela está crescendo devagarzinho e sempre, né, com tendência a progredir ou subir, ou se é uma vela vermelha, continuar descendo, por mais que ela volte um pouco, mas ela está com uma movimentação bem devagar, tá? Mas ela é constante no sentido, tá? Eu acredito que vai haver uma continuidade, porque eu tenho uma quantidade de pessoas acreditando que aquele índice pode valorizar. Então, se eu sei, por exemplo, está surgindo essa vela aqui com a movimentação lenta, né? Eu percebo que o índice está subindo. Muita gente acredita que esse valor ainda pode subir, pode chegar lá em cima, tá? Se ela fica voltando, eu tenho um pouco de descrença. O pessoal não está acreditando muito que esse preço vai subir da onde ele chegou. Então, não tem uma certeza de que eu possa continuar subindo o valor do ativo. Beleza? Então, se a movimentação lá aparece lenta, tá? Ela me indica ser continuidade. Continuidade para onde? Para o sentido que está acontecendo no momento. Está verde, se a movimentação ficar lenta, verde, continuação para alta. Se tiver vermelha, continuação para baixo. Beleza? Se não estiver assim, estiver mostrando uma indecisão, vamos lá, percebi que a vela fica o quê? A vela fica meio que explodindo, ela sobe e desce, ela não está decidida, tá? Sobe e desce, e provavelmente quando fecha a vela, ela deixa um pavio. A próxima vela sobe e desce, tá? Deixando o pavio, seja para um lado, seja para o outro, tá? Ela me mostra o quê? Tem pouca gente aqui. Não existe uma crença de que o preço possa passar dessa faixa de valor aqui. Então, não acredito que ele vai continuar, eu acredito que ele vai reverter. Quando e onde, aí já é uma outra questão que a gente vai ver simetria, vai ver um pouco mais para frente. Mas eu sei que ele vai reverter, porque ele não vai ter força para continuar. É o que aconteceu aqui. Ele até tem uma continuidade, mas chega num determinado preço. Ó, aqui é o preço mínimo aceitável, e aqui vamos dizer que é o preço máximo aceitável. Ele não consegue passar daqui. Então, nesse tempo todo, quando ele abate nesse preço, todo mundo acha que está muito caro. Quando ele bate nesse preço, todo mundo acha que está muito barato, tá? Então, se houver essa movimentação indecisa, não tem continuidade. E ou eu quero retração ou reversão, tá? Retração, reversão e continuidade, a gente vai ver também um pouquinho mais para frente, tá? Eu preciso que isso aqui fique mais basicamente entendido, tá? Na aula de quarta-feira, a gente vai falar sobre, na aula de amanhã, eu vou falar para vocês sobre retração, sobre reversão e sobre continuidade, tá bom? Então, o que eu preciso que vocês entendam hoje é isso. A movimentação ela vai ditar a forma que a gente utiliza no nosso operacional para poder operar. Tá? Então, se tem uma movimentação de continuidade, eu opero o operacional restrito para a continuidade. Se tem a movimentação indecisa, o operacional para indecisão, para retração e reversão. Quais os momentos? O melhor momento de operar uma reversão é quando existe uma explosão perceptível. Qual é o melhor momento para operar uma continuidade? Quando a gente vê que finalizou uma tendência, vai iniciar uma outra. Então, o início daquela outra tendência é o melhor momento, tá? Mas antes eu preciso saber das movimentações. Referente às movimentações, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Vicente, quer falar?
Não? Está tudo entendido? Adriana, Ana, Beatriz, conseguiram entender? Edson, Eliana, tudo certinho? Beleza, pessoal? Então guardem isso, tá? A movimentação ela vai fazer com que você entenda o que que você vai fazer, tá? E como você vai fazer, tá? A movimentação ela pode ser determinação para eu operar? Não, porque vocês viram que quando eu operei baseado só na movimentação, a chance de eu é grande, mesmo se formando um padrão, mesmo desenhando o que está acontecendo. Existem outros fatores que eu posso operar. Porém, quando eu vejo a movimentação, eu tenho uma ideia mais clara do que está acontecendo naquele momento. Quem já operou aí e achou que estava dando continuidade, toda hora revertia. Aí, quando foi mudar o operacional para reversão, toda hora operou continuidade. É porque provavelmente não observou a movimentação. Beleza? Então, observe a movimentação e a movimentação para vocês, por hoje, ela vai servir justamente para isso, para eu entender o que, que eu vou fazer nesse gráfico. Esse gráfico está bom para retração, esse gráfico está bom para continuidade. Beleza? Adriana, quer fazer alguma pergunta? Eu? Eu. Isso. Porque tem Não, dois. É que tem dois Adrianos. Não, porque tem dois. é, Eu tirei não, aqui. é que o seu, É, seu som estava aberto, eu pensei que você queria perguntar alguma coisa. eu queria sim, se puder. Pode Não, não falar. é bem perguntar. Eu estou olhando aqui o Ah, SPJPY e uhum, ele está respeitando, já que a gente falou aqui agora de movimentação, ele respeitou um aham. fluxo bem bonitinho. Dá uma olhada. A vela está USB, JPY. Foram uma, duas, três, quatro, cinco entradas. ó, Ainda estou olhando aqui. exatamente. Isso. Aí vamos lá. Hum, O que que aconteceu aqui? Ó, ele começou a entrar numa tendência, beleza? uhum. Posso operar a movimentação, Adriana, por aqui? Eu peguei, Só pela porque movimentação? Não, você fez, mas não, pode? não, não, não. Eu peguei, eu tô com um fractal, alligator, e aí eu vi a movimentação para baixo, eu Isso. fui pegando. Mas, ó, isso, por exemplo, do jeito que eu estou aqui, sem indicação nenhuma, eu só faria duas entradas no máximo. Seria essa entrada que eu marquei aqui e Isso. essa outra que eu fiz. Por quê? Obrigação que a gente aprendeu e vai aprender de novo sobre padrões. Tá? Por quê? Uhum, A partir do momento que a gente passa da segunda entrada, já começa a ficar arriscado. Ó, uhum, aqui já está tendo chance de reversão. Já estamos chegando num fundo que já desceu para caramba. Olha quanto já desceu isso aqui, é. tá? Então, é o que eu falo sempre, tá? A movimentação, ela é muito boa para indicar o que, que pode ser feito, mas ela não pode ser operada só tomando por base a movimentação. Existe a movimentação, existe mais algumas outras confluências, excelente, ela vai me ajudar muito. Mas se não tem, ela só vai determinar o que está acontecendo, é igual que você falou. A partir do momento que que você detectou que estava tendo fluxo, a movimentação estava sendo contínua e lenta. Quando ela começou a perder força, porque todo mundo já achou que desceu demais, todo mundo olhou o gráfico disso aqui, que está descendo, não falou, nossa, esse preço já desceu demais, vou sair do mercado. Pouca gente está no mercado e olha o que, que acontece. Aí o mercado começa a ficar indeciso, tá? Pode carregar aqui para alta e o pessoal já vai ter alta? Pode. Então, tipo, preciso de confidências, preciso de mais certeza para poder operar aqui, beleza? Mas deu realmente um fluxo de continuidade muito bom, tá? Formou até alguns padrões, que é o que, que acontece? Esse verde é basicamente o quê? Em alguns momentos, a movimentação, né, a tendência de continuidade cansa, porque o pessoal perde um pouco de crédito e que o preço pode descer mais, surge uma dúvida e aonde aparece o quê? Esses verdes no meio desse monte de vermelho, tá? Que basicamente, se for olhar aqui, ó, apareceu um padrão de descanso. Então, a movimentação ela desceu, fez um descanso, recuperou força para descer. Beleza? Tá bom, Uhum, pessoal? Então, foquem nisso, tá? Guardem essa informação da movimentação, tá? Serve para a gente operar no início, determinar como vai ser o nosso operacional. Sou bom de continuidade, opero continuidade. Não sou bom em retração e reversão, não opero, troco de gráfico. Sou bom de retração e reversão, igual a Bia, por exemplo. Opero retração e reversão se eu conseguir entender o que está acontecendo e criar um operacional para mim. Beleza? Então, comece a trabalhar dessa forma. Comece a observar as movimentações, tentem até amanhã observar as movimentações do gráfico e tentem perceber, ó, aqui começou a ter movimentação rápida, vai reverter. Ó, aqui está começando a movimentação um pouco mais lenta, vai operar em continuidade. Tá? Observe o que acontece. Amanhã eu vou passar exatamente o que cada movimentação determina,
tá? E aí, no final da semana, a gente vai fazer uma aula prática só de movimentação, beleza? Na outra semana, a gente vai ver Tá? simetria e assim a gente vai continuar crescendo, tá? Sobre aula na plataforma, acho até que vou jogar essa na plataforma que dá lá da QIFI. Acho que pouca gente está tendo acesso, tá? Eu ainda estou finalizando esse lance da plataforma. Eu tive um problema na Hotmart, e a Hotmart também não está aceitando os vídeos do YouTube. Então, tem que passar os vídeos para um outro provedor, mas eu vou passar para quem está sem acesso. Eu vou pedir, quem tiver sem acesso à plataforma, só me sinaliza, me chama, fala comigo para eu saber quem eu preciso dar algum acesso à plataforma, tá bom? Aí eu jogo essa aula agora, acabando aqui, renderizando, eu jogo ela na plataforma da Purify lá, beleza? Então, pessoal, tenham todos uma boa noite, bom descanso. Alguém tem alguma dúvida? Posso encerrar por aqui? Não? Então, beleza, pessoal. Até amanhã, 9 horas da noite, nesse mesmo horário, por esse mesmo link lançado lá no grupo, tá bom? Muito obrigado a todos, bom descanso. Até amanhã.